E eu recebo hoje, para um bate-papo bem legal, Roberto Ferreira, que é teólogo e coach. Um prazer tê-lo aqui pela primeira vez aqui no Cotidiano, né? Pela primeira vez, é verdade. Muito obrigado pelo convite. Então, tão interessante todos os temas, né? A gente teve a oportunidade de trocar alguns e-mails, tantos temas interessantes. E a gente escolheu esse, né? De falar que tempo é esse, a nossa educação. A gente fala tanto da educação dos nossos filhos, e aí você vem trazendo um assunto super legal, que é essa questão da geração Y e geração X, é isso? É isso. Eu, como um pai da geração X, com 40 anos de idade hoje, tendo um filho da geração Y com 10 anos, percebo na prática os desafios que eu tenho na tentativa de educar o meu filho com valores, com princípios, e percebo que o meu filho, que nasceu dentro de uma característica extremamente digital, ele vive dentro de uma perspectiva totalmente diferente da minha infância. E aí você tem o desafio tão grande de educar. Né? Essa nomenclatura, né, X e Y, de onde surgiu esse conceito? Ok, essas nomenclaturas, na verdade, ela vem da sociologia, que foi depois, de maneira um pouco mais abrangente, trazida para o mundo corporativo, o mundo dos recursos humanos, e depois, hoje, ela faz parte do poder do mundo de consumo, onde a geração Z, que vai o pessoal aí de 10 anos para cá, que é a geração que vai consumir daqui 15, 20 anos e que tem valores diferentes, tanto da Y quanto da Z. A geração X é o pessoal formado entre 30 e 45 anos, ou seja, o pessoal que tem 30 e 45 anos hoje, e o pessoal da Y é o pessoal que nasceu entre 1980 e o ano 2000, com características bem diferentes. Daí o desafio da educação de duas gerações tão distantes. E aí essa organização serve para isso, para de repente fazer um facilitador aí dessa relação. Perfeito. Porque a gente tem dificuldade, né? Eu não sou mãe, né? Mas tenho enteadas e conheço bastante criança e tal, filhos de amigos, e fica essa coisa, né? Mas fica o dia inteiro no computador, fica o dia inteiro na internet, e não lê um livro. Nossa, são brigas assim que a gente vê que é geral. Toda mãe sofre com isso. Perfeito, porque na verdade essas brigas nada mais são do que um conflito de gerações, né? Eu trouxe aqui para vocês, acho que o pessoal vai estar... computador, né? Aquelas coisas. Essa reação multitarefa é assim que o pessoal da geração Y vive. Tem algumas charges que o pessoal vai estar vendo aí em casa que demonstra isso. Por exemplo, tem uma que tem o filho olhando para o pai, datilografando numa máquina de escrever e diz para ele: puxa, que doido, cara. Você consegue imprimir enquanto você digita, né? Para mostrar um pouco disso. Tem uma outra muito interessante, que é um casal da geração Y que vai decidir o nome dos filhos. A geração X, no caso eu, geralmente busca um livro com o significado dos nomes para escolher o nome que vai dar para os filhos. Eles já dizem, não, vamos consultar um AdWords do Google, porque quando o nosso filho for grande, é importante que o nome dele tenha um fácil acesso na era digital. Né? Só para a gente ter uma ideia. Uma outra charge também que vai aparecer aí, que eu acho que é muito interessante, mostrando a geração Y, é quando você tem num quadro uma imagem mostrando os primeiros passos de um bebê da geração Y e depois os pais já velhos tendo que pegar o filho que está sentado no sofá com um controle remoto e colocando o filho sentado no sofá para fora de casa, porque senão ele não vai sair e ele não vai... Se depender dele, ele está bem confortável. Ele não vai buscar a independência dele, ele prefere ficar com a autonomia, a facilidade que ele tem na casa dos pais. Né? E como buscar essa compreensão, né, e uma harmonia em casa? Olha, Ana, eu vejo o seguinte, para a gente poder lidar com uma geração tão diferente da nossa, nós precisamos ter, entre outras coisas, a disponibilidade de perceber as diferenças. Eu preciso reconhecer as diferenças. Quando você diz, mas o meu filho come enquanto ele está na frente do computador ou da televisão. É uma outra realidade, o mundo mudou, o mundo vive hoje numa outra perspectiva, e se eu não reconhecer isso, eu vou gerar uma série de conflitos desnecessários. Mas não é legal também você trazer seu filho
para sentar à mesa junto com a família e mostrar para ele, não, olha, você está no computador a manhã inteira ou a tarde inteira, agora, na hora da refeição, vamos sentar a família unida, vamos conversar, vamos papear, vamos desligar a TV, vamos desligar tudo e ficar aqui no silêncio da família. Perfeito, porque eu creio que uma das possibilidades e que nós precisamos ter é ensinar os limites para os nossos filhos. E quando você coloca o limite para o seu filho e diz para ele, olha, agora você já usou o computador durante esse período, agora é um momento onde a família vai sentar para conversar, para falar um pouco do dia, para prestar atenção um no outro. Esse é um processo extremamente importante. Mas o que a gente precisa entender é que a geração Y, ela acredita acima de tudo em valor, não em imposições. Diferentemente da geração X, que cresceu dentro de um processo onde se dizia, mas por que é assim? É porque é assim, ponto final. Porque eu estou falando, Porque né? eu estou falando. E aí não havia nenhum tipo de questionamento ao processo de autoridade. Essa geração, ela cresceu num outro contexto, num outro universo, e ela questiona naturalmente o princípio de autoridade. Ela só vai seguir a autoridade quando ela perceber coerência e integridade entre o que se fala e o que se vive. Ou seja, o pai que diz, venha para cá, venha sentar com a gente, venha almoçar, ele precisa mostrar para o filho que isso de fato é uma prioridade para ele. Então, qual recado a gente pode deixar para os pais e também para os filhos que estão assistindo, né, dessas gerações Y, X e até a Z, para tentar uma harmonia melhor? Eu diria que em síntese, duas coisas. O primeiro, tome uma decisão intencional de educar os seus filhos. Quando eu digo intencional, eu estou dizendo o seguinte, você precisa tomar uma decisão de não terceirizar a educação e a construção de amizade com o seu filho. Um outro processo importante também é que você precisa entender que na educação os ajustes serão necessários. E como eu consigo fazer os ajustes? Através de amizade, compreendendo que o meu filho está num outro universo e respeitando esse outro universo. Eu vou conseguir colocar limites, vou estabelecer valores quando eu conseguir respeitar o universo do meu filho. E a geração Y só vai respeitar os nossos valores quando eles perceberem coerência entre aquilo que nós defendemos e aquilo que nós de fato vivemos. Esse é um recado importante para os pais. Então, aquele tal do falar é fácil, fazer é difícil. É outra história. Perfeito, eu acho que esse é o caminho. Educar hoje é mais difícil porque, como o referencial de autoridade é outro, o questionamento é maior e a necessidade de coerência entre os valores e a prática é essencial para que a educação e o modelo e os princípios ganhem efeito e passem a fazer parte, melhor dizendo, da vida de fato dos nossos filhos. Então a tarefa dos pais fica ainda mais difícil e mais assim complicada, porque você tem que mostrar que você é aquilo que você fala, né? E a gente sabe que muitos pais falam, mas na prática não fazem. E aí não resolve, não educa, né? Então é um desafio para os pais também. Porque é justamente essa incoerência que é a principal fonte de rebeldia entre os adolescentes da geração Y na nossa cultura. Então tá ótimo, fica o recadinho para a gente pensar, para todos nós, né? Pensarmos aí. Muito obrigada, muito interessante. E tenho certeza que muita gente em casa agora vai parar para pensar, para refletir sobre tudo isso que a gente conversou. Ok, obrigado.